O clima entre o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre não anda nada bem. Eles tinham uma reunião marcada com o relator do PL da anistia e o Alcolumbre desmarcou porque ficou irritado porque o relator do PL da anistia, o Paulinho da Força, tinha condicionado a aprovação da isenção do imposto de renda somente após a aprovação do PL da anistia, mostrando que ele realmente está do lado dos bolsonaristas, tenta fazer essa imagem de imparcial, mas está do lado dos bolsonaristas. Inclusive diz que o Bolsonaro será incluído automaticamente e beneficiado dessa diminuição das penas que ele pretende aprovar. O Hugo Mota, que está tentando a qualquer custo amenizar a sua imagem, que está muito suja e que corre o risco dele não ser reeleito lá na Paraíba, principalmente depois do sucesso que foi as manifestações de domingo em todas as capitais brasileiras, saiu em defesa da isenção do imposto de renda e disse que não tem nada de condicionar uma coisa com a outra, não. Ele diz que na quarta-feira vai para votação sim a isenção do imposto de renda. Ele está tão preocupado com a pressão popular nas ruas que ele até postou dizendo que iria levar para votação, e realmente levou. A MP do programa agora tem especialistas que fazia tempo que estavam lá para a Câmara dos Deputados aprovar, e ele só priorizando a anistia e PEC da impunidade, anistia e PEC da bandidagem. A situação do Hugo Mota tá tão ruim que até os bolsonaristas, grupo do qual ele é próximo, estão com raiva dele, porque ele barrou a indicação do Eduardo Bolsonaro como o representante da minoria na Câmara dos Deputados. O deputado Sóstenes Cavalcante disse que Hugo Mota mentiu, que Hugo Mota tinha garantido que apoiaria a indicação do Eduardo e agora, simplesmente com medo dos Estados Unidos, porque taxou a esposa do Alexandre de Moraes, segundo Sóstenes, tinha barrado. E há um clima de grande desconforto na relação deles dois, porque o Hugo Mota foi o responsável, foi o cara que ficou carimbado como defensor da anistia e da PL da bandidagem, enquanto o Davi Alcolumbre saiu ileso de tudo isso, principalmente depois que a CCJ do Senado excluiu, rejeitou por unanimidade a PEC da bandidagem. E o Alcolumbre foi lá e arquivou por completo esta PEC. A raiva do Hugo Mota com o Alcolumbre é porque, segundo o Hugo Mota, o Alcolumbre sabia sim dessa PEC da bandidagem que estava em andamento na Câmara. Só que o Alcolumbre, isso é verdade, ele sabia, só que o Alcolumbre não apoiou que ela fosse levada para votação no momento. O Alcolumbre não achava coerente, não achava de bom tom debater esse assunto do momento, não que ele fosse contrário. O Alcolumbre também não é flor que se cheire e era favorável a essa PEC. Ele só não queria que ela fosse para votação agora. Assim como ele também queria ser o responsável por encontrar um projeto de anistia que agradasse o STF e que não beneficiasse, obviamente, o Bolsonaro. E aí o Hugo Mota foi lá, tomou a frente, votou a anistia em urgência e ainda aprovou a PEC da bandidagem. Inclusive, a gente não pode esquecer que o Sérgio Moro ainda e o senador Jorginho Seif tentaram salvar a PEC da bandidagem, tentaram maquiar, tentaram alterar alguns itens, mas a pressão popular foi tão grande que ninguém teve coragem de aprovar. Agora, quem dirá você, o cara que era o combatente, o super-herói do combate à corrupção, defendendo a PEC que defende bandido. Ou seja, ele e seus eleitores nunca foram contra a corrupção, eles sempre foram contra o PT. Vale também citar que o PT não foi o partido que mais teve gente envolvida na Lava Jato não, tá? Em corrupção não. O maior partido foi o PP, Partido da Propina, e o PL, atual partido do Bolsonaro. Mas a obsessão do Sérgio Moro pelo governo Lula, pelo PT é tão grande que ele simplesmente viu essa reportagem sobre saques, sobre corrupção, sobre roubos de 14 milhões em banco na Assembleia do Pará, e ele disse que era na Assembleia do Paraná. E ainda culpou o presidente Lula. É uma fixação tão grande pelo Lula que ele não nem se dá mais nem o trabalho de ler as manchetes. E para ficar claro também, quem salvou o Brasil da PEC da bandidagem não foi o Senado. Foi o povo brasileiro que foi às ruas gritar e não aceitar tudo isso. Assim como nós também não aceitamos nenhuma anistia para golpistas. Falando em anistia e com medo de se sujar mais ainda, o Hugo Mota adiou ainda mais a votação da anistia. E dizem também que ele está querendo, juntamente com o Centrão, que a anistia seja votada junto com o Senado, numa votação envolvendo todo o Congresso, e não de maneira separadamente. Porque agora eles não querem se sujar sozinhos, eles querem também que os senadores se sujem, colocando lá a sua digital em defesa da anistia. O presidente Lula classificou essa PEC da bandidagem como uma vergonha nacional e diz que quem quiser ser protegido da justiça é bem simples, é só não cometer crime.
crime. E a disputa entre Câmara e Senado não está se limitando somente entre Hugo Mota e Alcolumbre não, tá? O Renan Calheiros foi relator de um projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais e foi aprovado na comissão do Senado. E o Arthur Lira, que é rival do Renan Calheiros, chamou isso de reprovável, que alguns oportunistas queiram fazer politicagem com o projeto de isenção do IR. Ora mais, Arthur Lira, tu sentou em cima desse projeto e ficou privilegiando anistia para golpista e blindagem para bandido, aí agora acha ruim porque o Senado vai lá e toma a tua frente.